Olá, boa noite, Rafael, boa noite, Selma querida. Sejam bem-vindos aqui na sala da Joana. Muito boa noite, Cleide. Boa noite, Selma. Boa noite a cada um de vocês que se encontram no nosso chat. Boa noite, meu querido Jorge Elahá. Que prazer estar com vocês na noite de hoje. E aí, como estão as coisas em Curitiba? Aqui tá um frio danado. Quer dizer, para a Selma não tá frio, mas para nós tá frio. Aqui andou fazendo essa semana uma temperatura bem friazinha, ainda é outono. Anteontem deu 1 grauzito, um. Agora não, agora tá bom, agora tá 12, agora tá uma temperatura legal. Mas já fez frio aqui esses dias. E aí, como é que tá Niterói? Tá tudo bem? Niterói está ótimo, graças a Deus. Então deixa eu dar Selma, uma boa noite. é, Boa noite, Selma. Seja muito bem-vinda a mais um episódio da série A História do Cristianismo Século a Século. Boa noite, minha querida Cleide Medri, de Fernandópolis. Boa noite, Rafael Siqueira, meu filho. E boa noite para todo mundo que está aí no nosso chat. Gente, hein? Boa noite para todos. Sejamos todos muito, mas muito bem-vindos a mais um século. Hoje vamos estudar o século VI, não é isso? pois é, o século VI, mais alguns séculos para frente. Chegamos no século XIX. E hoje Eita, nós temos uma convidada especial, brasileira, mas que mora nos Estados Unidos. Ela vai estar conosco, vai poder falar um pouco sobre os fenômenos de Hydesville, porque a história é algo que se processa no tempo, algumas informações que a gente tem não são as mais corretas, mas Selminha está conosco, vai poder falar um pouco do movimento nos Estados Unidos também. Muito obrigado pela sua presença, viu, Selma? Eu que agradeço. Boa noite para vocês três. Vocês são incríveis. É um prazer estar aqui. nós somos aquele desenho animado, Os Incríveis. Exato. Aí um é o homem, a mulher borracha, lá, aquela mulher elástica. É. Essa é a Cleide. Essa é eu. Eu me identifiquei. Eu quero dar uma boa noite também a todos aqui do chat. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria estarmos aqui com você. Já estamos aqui com 91 pessoas participando aqui conosco. E, e é uma alegria estarmos aqui todas juntas. Uma alegria receber a Selminha aqui com a gente hoje. Muito feliz, Selminha, muito feliz. E Muito para dar obrigada. início, Rafael, eu faço uma prece para dar início, então? Pode ser? E depois vocês tocam? Pode ser? Isso. Vamos fazer uma prece, Cleide. Vamos. Vamos agradecer então, né? Iniciar aqui o nosso momento de agradecimento. Levar os nossos pensamentos a nosso Pai Celestial, a Jesus, o nosso Mestre, e agradecer. Agradecer toda a espiritualidade que nos acompanha no desenvolvimento deste trabalho, porque aqui a gente toma muito conhecimento, ganha muito conhecimento e muito aprendizado. Agradecer por esses nossos irmãos, Elahá, Rafael, a Selminha, estar aqui conosco hoje, Senhor. Obrigada, espiritualidade amiga que nos acompanha. Pedimos que envolva nossos irmãos que aqui estão, que vai falar para nós outros com propriedade e sabedoria. Pedimos que envolva todos que estão aqui no chat conosco, todos aqueles que virão ter conhecimento desse estudo depois. E, Senhor, envolva a todos os nossos irmãos deste planeta Terra, encarnados e desencarnados. Envolva, ó Senhor, com os bons fluidos, todos aqueles que estão também, neste momento, hospitalizados. Que todos recebam os fluidos benéficos de Jesus.
e do nosso planeta Terra. Que assim seja, Senhor. Vamos dar início a mais uma live do estudo o cristianismo. Eu queria mostrar uma coisa antes da gente começar, para ser o gancho para algumas coisas que a Selma vai mostrar para a gente. Posso mostrar um material para nós? Claro, fique à vontade. Então tá bom. Nenhum de nós que somos conhecedores da história do cristianismo, do espiritismo e do judaísmo, ignoramos que aconteceu no ano 70 a destruição do Templo de Jerusalém. Ali, naquele período, né, o livro A Dois Mãos conta isso. E quando aconteceu essa destruição, houve também uma expulsão dos judeus daquela região. E naquela época havia um rabino muito importante, chamado Rabi Akiva. Akiva tinha um grupo de discípulos muito numeroso, que boa parte deles desencarnou durante o período dessa guerra. Sobraram apenas 9 desses discípulos. E ele, então, chama um desses discípulos, chamado Shimon Bar Yochai, Rabi Shimon Bar Yochai, ou simplesmente Rabshi, que é como a gente chama, Rabi Shimon Bar Yochai, e pede a ele que coloque no papel todo o conhecimento da Cabala. O que é o conhecimento da Cabala? Vida imortal, mundo espiritual, reencarnação, mediunidade, evolução, todas essas coisas, todos esses princípios que o Espiritismo nos oferece. E Rabi Shimon recua e diz, não posso colocar isso no papel, porque nós nunca colocamos. Isso tem que ficar em tradição oral, porque é assim que funciona. Porque senão alguém pode se apropriar desse material. Ele disse, não, mas não adianta. Aí, Rabi Akiva diz para ele, não adianta, porque nós vamos ser expulsos e o judaísmo pode desaparecer. Então, pode ser que esse conhecimento da Cabala se perca. Então, eu quero que você escreva esse material. Rabi Shimon se tranca numa caverna e, durante 13 anos, escreve 22 volumes de um texto que é chamado de Zohar. O Zohar é a representação da síntese de tudo aquilo que a Cabala apresentava para nós. E esse Zohar, ele depois foi escrito, na verdade, em aramaico, mas existem muitas versões desse texto em outros idiomas. Então, nós podemos, de repente, encontrar, na atualidade, versões do Zohar em português, tá certo? E eu queria mostrar para vocês aqui o Zohar. Por favor, Cleide, compartilha conosco aí a tela da capa do Zohar, por favor. Tá aí, eu compartilhei para você. Isso. Espera aí, Elahá, eu estou procurando aqui, olha. Você compartilhou? Não, Não compartilhei? não. Eu vou compartilhar de novo. Aqui só tem as imagens da Selma. Não, mas eu vou compartilhar de novo. Se for foto, eu acho que não vai chegar. É foto? É imagem? É um PDF. Eu acho que não vai chegar. Eu vou ter que tirar uma foto para ele poder chegar, porque tem limite aqui para compartilhar. E como eu compartilhei muitas fotos que a Selma enviou, só um minutinho, eu vou tirar uma aqui. Deixa eu tirar uma que eu quero mostrar aqui, o Zohar. Chegou. Peraí. Aí. Já está aparecendo o Zohar? Essa aqui, ó, já. Isso. Esse é o livro, o Zohar. Então, nessa obra aqui, esse rabino, que é Michel Leitman, ele faz uma síntese desses 22 volumes. E aqui está o extrato daquilo que a Cabala apresenta. E esse conhecimento, infelizmente, né, aqui é o livro, está aqui, eu estou passando as páginas, não é? Aqui está o sumário dele, dos conteúdos que foi apresentado por Rabi Shimon. E aqui, já no prólogo dele, tem uma série de informações
E entre essas informações tem um texto chamado Removendo Cascas. Eu não sei se vocês conseguem ver. Está escrito aí. Conseguem ler? Removendo Cascas? Sim, né? Sim, conseguimos. Ok. Está lá na página 15. Então, eu vou lá na página 15 para a gente ver o que é esse Removendo Cascas. O Removendo Cascas, ele diz que a sabedoria daquele homem que viveu há quase 2000 anos estaria emergindo novamente no nosso tempo atual, porque o Zohar teria sido um livro escrito para o nosso tempo, para o momento que a gente está vivendo. E é dentro dessa introdução que ele vai colocar na página 15 a seguinte informação para nós. Removendo cascas, removendo camadas. Dá uma olhada aí no que está escrito em verde aí. Alguém consegue ler? Está escrito no próprio livro do Zohar que a sabedoria da Kabbalah começaria sua disseminação a partir do ano de 1840. E aí? E aí? E aí? Ou seja, o que está sendo dito é que o conhecimento da Cabala ele seria esquecido, essas verdades ficariam esquecidas, mas que nos anos de 1840 as informações que estão contidas dentro do Zohar, mortalidade, reencarnação, mundo espiritual, evolução e todos esses princípios voltariam a ser reapresentados à humanidade nessa janela de tempo. E aí, os anos se passam, e na década de 1840, nós ficamos aguardando que a Cabala voltasse ao mundo. E o que aconteceu, Rafael? Nos anos de 1840, a humanidade estava preparada para uma nova ordem de coisas, porque fenômenos espirituais foram tomando o mundo. Nós já tivemos Emanuel Swedenborg na Europa, tivemos Edgar Irving também na Europa, tivemos nos Estados Unidos, se a Selminha quiser falar alguma coisa, Andrew Jackson Davis, e mais particularmente no estado de Nova York, e a Selminha vai trazer algumas informações para nós, na cidade de New York, eu não sei como pronuncia, Selminha. New York. New York, New York, New York. New York, New York. New York. New York não é estado de Nova York em português, mas cidade de New York. Não. Newark, New York, da cidade de Newark, no estado de New York. É isso. E vocês devem estar se perguntando assim, mas não seria em Hydesville? É isso que a Selminha vai esclarecer para nós. Ela veio estar presente, trouxe algumas fotos, porque ela vai trazer alguns detalhes históricos para que a gente possa se aperceber que aqueles fenômenos acontecidos naquela casa, com duas irmãs, tinha uma terceira irmã, onde fenômenos insólitos começaram a acontecer, deram início ao espiritualismo, porque aqueles que morreram apenas se desvestiram de um corpo de carne, mas o espírito continuava, permanecia vivo. Então, nos anos de 1840, nós tivemos uma verdadeira avalanche de fenômenos espirituais, começando com esses fenômenos das irmãs Fox. Selminha, eu queria te perguntar, onde que você mora hoje nos Estados Unidos? Como que é o movimento nos Estados Unidos? O que você tem a dizer para a gente sobre isso? Eu moro no estado de Nova York, de 1h30 mais ou menos da cidade de Nova York, no norte. E aonde eu moro não tem centro, não tem brasileiro, não tem nada. Então, mas tem vários, na cidade de Nova York tem vários centros espíritas, na cidade. E eu frequento, não é que eu frequento, quando eu posso, quando o meu tempo dá, o único dia que eu posso é na quarta-feira, eu venho para Nova Jersey, né? Aqui tem bastante, tem vários centros espíritas. O espiritismo aqui está desenvolvendo, está crescendo, tá? A gente tem, assim, agora nós vamos ter
porque o estado de Nova York, o estado de New Jersey e Connecticut, que são os 3 estados, eles têm, assim, um tipo de uma... como é que fala? Uma associação, né? Então, todo ano, agora vai acontecer agora o mês que vem, é o encontro da família. Eles fazem piquenique num parque, passa o dia todo lá, tem divertimento, tem pessoas que ficam com as crianças, dando aula para as crianças, brincadeira, estudo, né? E é o dia inteiro no parque, é um encontro familiar dos espíritas. E o ano passado eu fui, tive a oportunidade de ir. E, geralmente é no domingo, e eu trabalho no domingo, então fica difícil para mim participar. Mas vai acontecer agora, todo ano é isso. Então, da federação dos 3 estados, né? E a federação, inclusive, americana aqui também, todo ano a gente se reúnem de todos os estados, cada ano é num estado. Eu já participei de 3 estados, e é a federação, é o encontro, né, de todo o país, e cada vez que você vai, você vê o aumento de pessoas. Claro que a maioria são brasileiros, mas muitos americanos também já estão se conectando, né, já estão participando. Eu participo, inclusive, todo domingo, num estudo sobre o Livro dos Espíritos, com um grupo americano. Nós se reunimos todo domingo de manhã, online, né? Claro, porque cada um mora num lugar. E nós já fizemos o Livro dos Espíritos e começamos de novo a fazer o livro, porque outras pessoas entraram, então começamos outra vez. E está bem desenvolvido. Esse Sim. estudo é em português ou em inglês? Inglês. Muito bom, muito bom. Nós temos o nosso coordenador, ele participa de um centro aqui em New Jersey, muito bom ele é palestrante espírita. Toda vez que tem, ele faz palestras online, e quando tem o encontro da federação, ele também faz palestras, né, muito boa, por sinal, e a gente já está uns 2 anos nesse estudo. Sai pessoas, depois entra, né, e só americano. Muito interessante. Nós estamos te aproveitando, Selma, trazendo até para as pessoas, dentro da história do cristianismo, como é o espiritismo fora do Brasil. Você é uma pessoa que é brasileira, que mora hoje nos Estados Unidos, e agora eu te pergunto, como tem sido a recepção das ideias espíritas entre os americanos? Você falou de brasileiros que moram aí, mas e os americanos acolhem o espiritismo? Como tem sido isso? Devagarzinho eles estão entendendo, sabe, aqui tem a religião aqui é muito diversificada, né? Católicos, protestantes, cristãos, tem muitas religiões aqui, mas ele deixa assim a pessoa a pensar, né? A pessoa, quando começa a conhecer o espiritismo, eles vão vendo que é uma coisa lógica, né? Uma coisa lógica. E é interessante, esse grupo que eu participo, eles são, assim, bem conectados mesmo. Muito bom. E eu acho, assim, ele está crescendo, assim, mas está crescendo não, assim, de uma vez, está indo devagar, mas gradualmente, mas muito bom mesmo. Selminha, me permita te chamar dessa forma. Esse livro aqui, que retrata a história do espiritualismo de Sir Arthur Conan Doyle, que eu acho que o Elahá também já leu, fica como uma recomendação para aqueles que querem conhecer. Ficam como recomendação para aqueles que querem conhecer um pouco da história do espiritualismo, porque pega todos os fenômenos ali do século XIX, a parte mediúnica, e dos fenômenos que é retratado aqui são os fenômenos de Hydesville, onde 3 irmãs, Margaret, Leia e Kate,
começaram a se deparar com fatos insólitos ali no condado. Eu vou reproduzir conforme está no livro. No condado, na cidade de Hydesville, perto do condado de Rochester, no estado de Nova York, se deparando com vozes que conversavam com elas através de sinais, através de pancadas, que elas eram metodistas, achavam se tratar, inclusive, num determinado momento, do pé rachado. E depois se descobre que era o espírito de um mascate que havia sido morto naquela casa e que estava entrando em comunicação com aquelas irmãs. E nós trouxemos aqui hoje porque nós sabemos que a história ela não é estanque. A história nós buscamos documentos, fatos primitivos, e você hoje vai nos trazer uma informação que não é bem, vamos dizer assim, a cidade de Hydesville. A cidade é um outro nome. Você trouxe algumas fotos. O que você tem para dizer para nós sobre isso? Olha, eu estive lá no local, fica bem quase que na divisa do Canadá, porque o estado de Nova York é muito grande e faz divisa com o Canadá. E como eu moro no estado de Nova York, eu sempre tive o interesse, falei, um dia eu vou lá, né? Vou conhecer, porque eu moro aqui, meu Deus, eu não vou conhecer esse lugar. E um dia eu fui, sozinha, dirigindo, 5 horas de viagem, ida e 5 para voltar. E quando eu cheguei lá, eu me espantei. Eu falei, meu Deus, o povo não sabe. É Hydesville Road, quer dizer, é a estrada de Hydesville. Porque em 1800, o local era assim, era como se fosse fazendas, né? Não havia cidade ainda, não havia, como é que fala? Uma comunidade formada, né? Então, eles não falam que é uma casa, eles falam que é uma cabana, era um tipo de uma cabana, a cabana de Hydesville, porque é na rua, fala-se estrada, porque geralmente as cidades aqui, elas são muito conectadas umas com as outras, então tem essas estradas, que são estradas de como é que fala? Um para ir, um para voltar, né? São estradas pequenas, não são estradas grandes. E elas cortam todas as cidades. Então, é na estrada de Hydesville, na cidade de Newark, no estado de Nova York. Essa foi a primeira surpresa que eu tive, né? Que eu achava que era a cidade de Hydesville. Mas não é. Fica numa esquina com uma outra estrada. Ela fica de esquina. Então, veja bem, naquele tempo, ali era só mato, era uma casa longe da outra, porque não havia ainda a comunidade formada, não havia cidade. E quando eu cheguei lá, infelizmente, estava fechada. O que restou, né? Porque a casa mesmo, ela foi transferida para Lilydale, que é uma cidade, assim, espiritualista. Não é uma cidade, é uma comunidade, porque é muito pequena. Pode falar. Então, o lugar que você visitou não é o lugar onde hoje está o barracão dos Fox. É Não. o lugar onde teria acontecido, porque, Isso, se eu não me engano, o barracão dos Fox foi transferido de local para uma outra... Isso, para Lilydale. Isso, foi para Lilydale em 1916. Foi para Lilydale. E essa Lilydale, eu também quero ir lá visitar, porque é uma comunidade espiritualista. Só médiums e espiritualistas que vivem nessa cidade, nessa comunidade. Porque as casas aqui são assim, o alicerce é feito, claro, de pedras, né? Vocês vão ver nas fotos que o alicerce continua lá. Mas a casa, as paredes, o telhado, tudo é de madeira. Então, o que aconteceu? Eles retiraram a casa de madeira e levaram para Lilydale. Mas antes disso, que isso aconteceu em 1916, antes disso, foi que acharam, né, o mascate, que quando aconteceu, quando mataram o mascate, foi um casal de
de idosos que moravam nesse mesmo local, e esse mascate, eles deram, os mascates viajavam, né, muito para todos os lados, vendendo, né, com a mala, vendendo as coisas. E naquele tempo, né, se recebia as pessoas para dormir na casa, assim, sem problema nenhum. E esse casal recebeu esse mascate na casa, para pernoitar, para ele ir embora no dia seguinte. Só que o senhor de idade viu que ele tinha dinheiro, então o que ele fez? Ele falou com a mulher dele, elas colocaram um veneninho para dormir, uma coisinha para dormir no vinho, então ele dormiu, e quando ele dormiu, o senhor foi lá e matou ele, e levou para o basement da casa, deixou no basement. Mas ele não enterrou no chão do basement. O que é basement? Desculpa, no porão. Levou no porão, mas ele não enterrou no chão. Ele abriu a parede e enterrou lá na parede e fechou a parede. Né? Ele emparedou, então. Isso. E por isso que aí a família dele, né, ele não aparecia, deu queixa na polícia, e aí começaram a investigar onde que foi. Nesse meio de tempo, esse casal muda de lá, porque não queria né, que descobrisse, que fosse investigar, né? Eles mudaram de lá. A casa foi alugada por uma outra família, sem ser as irmãs Fox. Só que aí, essa família, eles ficaram muito pouco tempo, porque o barulho era ensurdecedor na casa. De noite, ninguém dormia, né? Porque era batida na porta, barulho de corrente, porta que abria e fechava. Então, eles ficaram com medo e foram embora. Foi aí que as irmãs Fox vieram, que a família vieram, parece que do Canadá. Era uma família, né, que não era daqui dos Estados Unidos. E mudaram para lá. Eles mudaram para lá no ano de, parece que foi em 1847. No final do ano de 1947, foi quando que as irmãs Fox mudaram para lá, da família. E como elas eram médiums, né? Claro, elas, diz que já na primeira noite já começaram a ouvir barulho. E ficaram com medo. E toda noite era assim, até que uma irmã falou para a outra, não, vamos saber o que está acontecendo aqui. E começaram a conversar, perguntar, fazer pergunta, né, para responder com batida. Se você é um espírito, uma batida ou duas batidas, sim e não. E começou aquela conversa das irmãs com o espírito, e ele disse que ele havia sido morto ali e que estava no porão da casa. Só que a polícia, aí foi aquele, aí já diz que, imagina, né, quase que o país inteiro, né, querendo saber o que estava acontecendo, que é uma coisa que nunca aconteceu aqui, né, e foi assim, eu imagino, né. Mas aí a polícia fizeram assim, cavaram todo o chão, não acharam nada. E isso foi em 1848. E como não acharam nada, deixou como ficou. Aí as meninas, aí já começou aquela divulgação das meninas que falavam com os mortos, aí todo mundo queria conversar, queria fazer... Aí tiveram que mudar, o pai levou as meninas para Westchester, para outro local, e mudaram de lá, e eu sei que parece que, se você lê, assim, as histórias, elas foram, assim, aproveitaram, né, da mediunidade delas para cobrar, tirar proveito, né? E eu sei que aí, quando foi em 1904, a casa, depois que elas saíram, não foi alugada para mais ninguém, porque todos diziam que era uma casa assombrada, né? Então, quando foi em 1904, uns meninos resolveram ir brincar lá na casa, né? E acho que desafiando, né, já que é a casa assombrada, vamos ver se é assombrada mesmo, né, e foram brincar lá no porão,
e brincando, e acho que um empurrou o outro, uma coisa assim, e ele caiu na parede, como já estava, né, bem, assim, gasta pelo tempo, a parede partiu e todos os ossos dele caiu, e com a balinha dele, né? A valise dele caiu. A gente chama Isso. de parede falsa, que é a parede que ela não é trançada com a outra, ela não é amarrada. Ela é só levantada sem nenhuma amarração, então ela pode cair. Isso. Parece que o impacto do menino que bateu na parede, né? Ela abriu. Quem que explica uma coisa dessa, né, Elahá? E aí que foi quando que descobriu, né? A investigaram, chegaram à conclusão, o nome, que era o mascate. O nome dele era Charles B. Rosnan. Vamos amarrar isso tudo? O Elahá começou com Zohar, de Shimon Bar Yochai, dizendo que as revelações ganhariam corpo no ano de 1840. Em 31 de março de 1848, foi o dia em específico que a humanidade conheceu os fenômenos de Hydesville, quando 3 meninas, Margaret, Leia e Kate, começaram a se comunicar através de pancadas com um mascate, um vendedor de quinquilharias, muito comum no século XIX, que havia sido morto naquela casa por uma família anterior. O espírito dele... Os Bell. E o espírito dele, já que nós sabemos que matar um corpo, o espírito continua vivo, ele permaneceu naquela casa e entrou em comunicação com as meninas através de pancadas. E o que dá veracidade ao registro é que as meninas eram metodistas, não eram espiritualistas. Elas seguiam a religião tradicional dos Estados Unidos. Eram evangélicas. E começaram aqueles fenômenos. Quem é você? Eu sou alguém que foi morto aqui. Além de serem metodistas, eram adolescentes, né? Eram adolescentes, ou seja, mais uma coisa que confirma. Eram meninas, adolescentes e eram evangélicas. Para um evangélico, não há possibilidade de você se comunicar com um espírito morto, com uma pessoa morta. Porque para a crença evangélica, quando você morre, você dorme e fica esperando o retorno de Jesus, onde vão ser julgados os vivos e os mortos. Então vejam como as coisas vão trazendo todo um ar de veracidade. O fato é que as comunicações vieram a termo, as próprias meninas acharam que se tratava do pé rachado, foi assim que entrou para a história, ou seja, uma manifestação do diabo. Foram na casa e escavaram, não encontraram nada, porque ele não estava no basement, na parte de baixo. Mas décadas depois, em 1904, encontraram a ossada, porque estava numa espécie de parede falsa. Ou seja, com os fenômenos de Hydesville, nós podemos dizer que começam os fenômenos que ganhariam corpo quando a revelação espírita, em 1857, viria a ter ocorrência na França com Allan Kardec. E Elahá, olha que interessante, nós temos uma grande personalidade americana chamada Andrew Jackson Davis. Se eu errar as pronúncias, você pode me corrigir, tá, Selminha? Nesse dia, ele que era um místico, Andrew Jackson Davis olhava assim para a pessoa e via os órgãos da pessoa. Ele tinha uma visão espiritual. Estou vendo aqui que o seu estômago está com um problema, você precisa olhar aqui. Além disso, ele via os espíritos, se comunicava com os espíritos. O mentor dele, o espírito guia, era o próprio Emanuel Swedenborg, um sueco que havia vivido no século passado. Ele, onde estava em 31 de março, ele pronuncia a seguinte frase: esta madrugada um sopro quente passou pela minha face e ouvi uma voz suave e forte dizer: irmão, um bom trabalho foi começado. Olha, ou seja, aquilo que estava previsto no Zohar foi comunicado a Andrew Jackson Davis, começaram os fenômenos de Hydesville. E todos aqueles surgiu uma prova viva. Surgiu uma prova viva. E, Selminha, você trouxe algumas fotos, né? Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Por que foi transferido para a França? Essa é a Elahá responde. Se começou aqui.
Na verdade, os fenômenos mediúnicos, a grande ênfase que a gente tem desse fenômeno de Hydesville é pelo fato de que ele, na verdade, é o primeiro de todos os fenômenos mediúnicos com laudo. O problema é que ele foi laudado. Fenômeno mediúnico tem desde a época que o Rafael era menino, ali no século II, século III. Você tem Moisés, na época da pré-história, tem fenômeno mediúnico o tempo todo. O problema é que somente em 1848, com os fenômenos que acontecem em Hydesville, é que a autoridade policial visita o local e dá um laudo de que o fenômeno era verdadeiro. E depois a própria Universidade de Nova York manda duas comissões, uma primeira e depois uma segunda, que o próprio reitor faz parte dela, e nessa segunda, que é feita, John Edmonds, que era o nome do reitor, ele vai com a filha dele, Laura, e eles participam, junto com uma série de doutores, e laudam que o fenômeno era verdadeiro. Então, é aí que está a ênfase. Tanto que Kardec não cita Hydesville, isso não está em nenhuma obra da codificação, não tem nenhuma referência a esse fenômeno. Agora, a gente tem, no século XIX, um pouquinho antes ali da codificação, é lógico, os vários fenômenos das mesas girantes, não é? Então, por que o fenômeno se deslocou, digamos assim, dos Estados Unidos para lá? Porque ele não saiu dos Estados Unidos, ele continuou lá. Ele continua nos Estados Unidos, ele continua na França, ele continua na Alemanha, ele continua na Inglaterra, ele continua na Itália, ele continua em todo canto. Ocorre aqui na França um conjunto de estudiosos se debruça sobre o fenômeno para estudar. Mas os fenômenos continuaram acontecendo em todo lugar. A gente tem material produzido por alguns estudiosos fora da França naquela época que Kardec estava trabalhando. O próprio Kardec, quando é chamado para participar desses fenômenos, a coisa já estava muito mexida. No livro Espiritismo Básico, de Pedro Franco Barbosa, que é uma obra que nem é editada mais, mas vocês podem encontrar no sebo, ele diz o seguinte, que quando Kardec é chamado para participar desse trabalho, ele recebe a visita de Victorien Sardou, que era um dos grandes teatrólogos, que entrega para Allan Kardec 50 cadernos cheios de perguntas e respostas. Professor, arrume isso que a gente não sabe arrumar. Então, as primeiras perguntas nem por Kardec foram feitas. Não sei nem de onde esses 50 cadernos vieram. Eu só sei dizer que 50 cadernos é muito, não é 2 e nem 3, são 50. Então, 50 cadernos cheios de pergunta e resposta é muita coisa. Então, havia já uma efervescência disso em vários lugares. O que aconteceu é que o olhar dos franceses sobre esse material é que se torna mais vultuoso, principalmente pela figura de Allan Kardec. É como perguntar no dia de hoje, por que o espiritismo prospera no Brasil? Mas ele não está só no Brasil, ele está no mundo inteiro. Ele prospera no Brasil do jeito que prospera, porque aqui existe um olhar para essa questão, que nos outros lugares onde esse material está disponível, não se tem a mesma atenção. Então, não foi uma migração de um canto para o outro. Ele continua universal, mas naquele lugar, homens cultos decidem olhar com atenção para o fenômeno. Não só lá, né, mas na Inglaterra, na Alemanha, em vários cantos, a gente percebe aí a presença dos vários pesquisadores. Talvez porque não desenvolveu na época, nem no Brasil e nem aqui, por causa da escravidão. Talvez? Essa é uma tese que surge porque, como havia dentro do conceito da mensagem espírita a ideia da reencarnação, e a sociedade escravagista americana teria dificuldade de absorver esse pensamento de que eles renasceriam como negros ou, sei lá, numa outra, como indígenas, então ela é rechaçada, digamos assim. Mas, se você for analisar a Índia,
a Índia sabe da reencarnação e mesmo assim tem castas. É uma coisa completamente esquizofrênica, porque como é que eu sei que tem reencarnação e eu crio um sistema de castas que nega a ideia da reencarnação? Então, a gente tem, muitas vezes, esse tipo de dificuldade de lidar. E não custa nada alguém dizer, não, o branco encarna como branco, os indígenas como indígenas e os negros como negros, assim como na Índia, os que são párias encarnam como párias, os chárias como chárias e os brahmanes como brahmanes. Então, essas dificuldades a gente tem, mas a ausência de homens de gênio para fazer isso é um caráter essencial para essa questão, porque nesse período existe muitas pesquisas feitas na Inglaterra, você encontra um conjunto de pesquisadores bastante robusto, e nos Estados Unidos um conjunto menor de estudiosos, não é? Porque a organização do país em termos de vulto científico era menor que na Inglaterra, que já era muito mais organizada em termos de universidade do que o próprio Estados Unidos naquela época. Então, a França, a Inglaterra e a Alemanha eram lugares bastante desenvolvidos para esse tipo de pesquisa. Os Estados Unidos vai se tornar uma potência assim bem mais expressiva quando vai se aproximando aí a Segunda Guerra Mundial, que ele vai tomando esse papel de hegemonia no mundo. Então, no século XIX, a gente ainda não tinha o perfil científico que nós temos. Só ver aí a quantidade de prêmio Nobel e de onde eles estavam vindo, quem estava pesquisando, onde estava o saber, para a gente poder ver isso, né? Mas é possível que essa contribuição da leitura dos aspectos escravagistas possam ter contribuído nesse processo, né? Selminha, vamos só dar uma organizada aí, isso para deixar delineado para as pessoas. Então, os fenômenos de Hydesville foi no estado de Nova York, na cidade, como se pronuncia o nome da cidade, Selminha? Newark. Newark. Alguém escreveu esse nome aqui? É N-E-W-A-R-K, Newark. Yes. Newark, porque é muito conhecida aqui no estado de Nova Jersey. Todo brasileiro que chega, quer dizer, nem todo, né? A maioria dos brasileiros que chegam se alojam nessa cidade aqui em Newark, em New Jersey. Não confundir com Newark, New York. Então, Newark, em Nova York. E a estrada Hydesville Road. Hydesville Road, Hydesville Road. A estrada de Hydesville. Então, ou seja, meus amigos, é a via, é a estrada, e que acabou entrando para a história como sendo a cidade de Hydesville, mas em verdade é a estrada. Cleide, você pode colocar as fotos para a gente? Pode falar também Hydesville Cottage, Hydesville Cabana, a cabana de Hydesville. Esse daí foi construído em cima do alicerce, né? Essa não é a casa. Isso daí é mais agora, é um santuário espiritualista. Essa é a visão da esquina, né? Tem essa placa aí dizendo que tudo começou com as meninas, quando as meninas tiveram o contato com a espiritualidade, né? Está escrito aí. E olha que interessante, Selminha, as irmãs Fox, os eventos que começaram em 31 de março de 1848, coloca Maddie and Kate, porque se a gente for olhar a história que é contada neste livro aqui, a Leia, ela morava em outra cidade. Depois ela já era casada. Ela morava em Rochester. Depois é que ela se junta com as três irmãs. Então, ela ficou como gerente das irmãs. Isso, se tornou gerente, porque inclusive aí entra a questão da especulação, quiseram explorar as meninas, enfim. Mas o fato é que os fenômenos eram reais. Teve uma delas, inclusive, que pressionada, ela voltou atrás, mas depois não, os fenômenos realmente são verdadeiros. E aí está dizendo, a origem do moderno espiritualismo. Pode ir passando, Cleide. Que é isso? Isso então, é o alicerce da casa. Isso daí é dentro da... Quando eu tirei essas fotos,
Desculpa se não está bem clara, porque eu tirei de fora para dentro, né? Estava fechado, eu tirei do vidro. Isso daí é o alicerce dentro da casa, a visão que se tem. É mesmo um tipo de uma cabana, bem pequena, não é grande, não. Ela é pequena, né? Se você pode olhar lá no fundo, tem uns livros, tem, sabe, tem fotos, tem mensagens. Esta construção de madeira não tem nada a ver com o fenômeno. Não. O que tem a ver com o fenômeno é esse isso daí, de pedra. Esse daí que é o histórico. O porão, né? O porão. Aonde que é o alicerce da casa. Porque o alicerce, como eu falei, é feito de pedra, né? E depois a madeira que faz as paredes e a cobertura, né? Pode passar, Clay. Aí dá uma visão melhor. A Tracy é a zeladora, a cuidadora de lá, né? E ela só fica lá, assim, quando a pessoa liga que quer ir para ver. E de final de semana ela está lá, porque ela também trabalha, né? Então, se você prestar atenção lá no fundo, tem umas fotos e tem uma maquetezinha de como era a casa antes, né? Lá no fundo. E ela tem uns livros aí. E ela falou que, há uns 10 anos atrás, um brasileiro foi com a família para visitar o local e depois ele pediu o endereço dela e mandou os 5 livros da codificação. Só que ela não deixa aí, ela falou que gostaria de ter os livros para deixar aí para as pessoas verem, né? Então, nós se incumbimos de mandar para ela, e realmente nós mandamos. Nós adquirimos os 5 livros da codificação em inglês, e nós mandamos para ela deixar aí dentro, para quem for visitar, porque ela disse que muitas pessoas vão visitar, de todos os lugares, não só dos Estados Unidos, da Europa também. Eles vão para fazer visita. E ela queria que deixasse lá, que ela tivesse para deixar lá, porque o que ela ganhou, ela disse que fica na casa dela, ela lê, ela é médium também. Selminha, tem uma pergunta que colocaram aí, ó. Olha só, mas Selminha, antes era uma cidadezinha, vilarejo, e a estrada surgiu depois na direção da casa, não foi? Foi o que falaram em uma palestra anos atrás. Não, a estrada já estava lá. A estrada já estava lá. A estrada já existia. Quando a casa estava lá, a estrada já existia. Como eu disse, era assim, tudo, era mais mato que casas, e não. Agora mesmo assim, quando eu cheguei, nessa mesma estrada, não tem uma casa perto da outra, elas são bem longe uma da outra. E tem bastante, assim, verde, bastante mato, né? Mas a rua já existia, essa estradinha já existia. Pode ir passando, Cleide. Pode mudar. Isso daí está dizendo que foi construído, esse santuário foi construído pelos espiritualistas e pelos amigos dos espiritualistas em homenagem às médiums daquele ano, né? E do passado e do futuro também, para os médiums do futuro também, né? E é um santuário agora. Essas são umas placas que tem lá também para explicar o que é, quando começou, que dia 31 de março de 1848, que é o início do espiritualismo moderno nos Estados Unidos. E olha que interessante o que está escrito na placa. Desculpa aí, eu tive que tirar uma para provar que eu estava lá mesmo, mas eu não gosto de tirar, eu gosto de tirar foto das coisas, não de mim. Olha lá, there is no death, there is no dead, ou seja, não tem morte, não tem mortos. Exatamente. É isso que está escrito ali? Isso, embaixo de tudo, Olha como é que eu traduzi. Não há morte, existe a não morte. Traduzir. Não há mortos, né? Não há mortos, não há morte. Não há mortos. Entendi. Legal. Olha para vocês ver o endereço. Esse daí é o cartão da Tracy,
quando a pessoa quiser ir lá, é só ligar para ela, e aí tem o endereço também do local. E tá ali direitinho, ó, Hydesville Road, Yeah. Newark, estado de New Newark. York, New York, Yeah. Newark, Yes. e aquele 14513 é uma espécie de CEP, não é isso? É o CEP. Yes. Tem até o e-mail. Essa é a casa vista do lado de trás, né? É um santuário, porque eles colocaram bancos, aí depois lá pode passar, Cleide. Tá vendo? É bem gramada, bem cuidada. E ela fica assim no meio do nada, assim, não é dentro Isso, da cidade. é porque é na esquina, então o quarteirão é grande, né? A localização dela, o terreno é grande. Yeah. Essa daí é vista por detrás, né? Acabaram as fotos, né? Ô, Selminha, foi muito bom a sua presença conosco na noite de hoje. Eu sou apaixonado por história. E quando a gente pode mostrar fotos para as pessoas, porque a gente escuta palestra disso desde que a gente é pequeno. Verdade. Falando de Hydesville, falando das irmãs Fox, e quando você traz as fotos, olha, gente, eu estive lá, eu vi, tá aqui o endereço, tá aqui onde tudo nasceu. Isso emociona muito a gente. E quando vê aquela frase, né, na pedra, não tem morte, não tem mortos. Isso é bastante significativo. Uhum. E assim, as pessoas estão te agradecendo aqui no chat, e algumas perguntando assim, olha, eu tenho parentes nos Estados Unidos, como que faz para frequentar? Tem algum site, tem algum chat? Como é que as pessoas fazem para localizar o grupo que você frequenta? Oh, nossa, que maravilha! Eu posso dar como o meu endereço, né? Vocês entrem em contato comigo. Você não tem o e-mail do centro, porque é melhor do que o seu pessoal. Eu tenho também, mas vocês vão me desculpar, mas em eletrônica eu sou zero à esquerda. Eu posso passar para a Cleide. Isso. E ela põe aí. Nós vamos fazer assim. Quando a Cleide publicar esse vídeo no YouTube, ela coloca lá na descrição o endereço eletrônico para as pessoas entrarem em contato nos Estados Unidos. Isso, pode ser. É todo domingo às 9h30 da manhã, ok? Vai ser muito bom. Sejam bem-vindas. E eu agradeço imensamente a oportunidade. Tá nessa live, como vocês sabem, é do meu coração essa live. Estou fazendo com muito carinho. E, nossa, emocionante. Cada século é uma caixa de lencinho do lado, porque é muita coisa. Nossa, é muita coisa. Selma, a Kelly está perguntando se tem reunião mediúnica nos Estados Unidos. Ou é só reunião de estudo? Sim, tem. Nossa, com certeza. Nesse centro que eu faço, o estudo de domingo, eles têm inglês e português. E naquele que eu posso ir, que é um grupo de estudo, eles têm na quarta-feira, que a gente faz a gente faz um pequeno estudo, depois tem os passes, aí tem o estudo mediúnico. Sim, tem. Todo centro tem. Estudo mediúnico. Muito bom. Olha, a gente agradece. Se você quiser ficar conosco até o final, agora nós vamos entrar em outros temas. Por favor, eu agradeço e quero desejar a vocês um bom estudo hoje à noite. Continuação, um prazer imenso estar aqui com vocês, Cleide também. E olha, vamos em frente, né? Muito obrigada, pessoal. Pode me tirar fora. Muito bom, muito legal a gente ver essas histórias. Muito bom, enriquece bastante. Mas, Rafael, eu estou achando que esse século XIX ele tem muita coisa para a gente colocar num estudo só. Eu acho que o pessoal vai ter que aturar a gente mais uma semana. Talvez até 2. Porque tem muita coisa para a gente ver,
para a gente trabalhar nesse conteúdo aqui. E, assim, mudando um pouquinho de assunto, uma vez que daqui a pouco a gente vai voltar para essa questão de Heidegger, viu? Quando a gente for amarrar com a questão do espiritismo em si. Mas eu queria voltar nessa nossa discussão histórica dentro do aspecto religioso. Eu queria dar um passeio. O que aconteceu no cristianismo mesmo, dentro do cristianismo, nesse século? Porque, assim, nós viemos do século XVIII, que foi um século de uma fratura muito grande, um cavalo de pau na história do cristianismo, um avanço das ideias materialistas, uma negação da questão da fé, uma ameaça muito grande para a própria estrutura da religião dominante, que era, na época, a Igreja Católica, não é? E aí, o que aconteceu no século XIX, depois daquela convulsão toda do século XVIII? O século XIX teve alguma expressão em termos de surgimento de doutrinas novas cristãs, ou não aconteceu nada de surgimento de nenhuma doutrina nesse período? Vamos lá. Eu quero cumprimentar a Jaqueline Rodrigues, que ela disse que maratonou todas as lives e hoje está conosco ao vivo. O século XIX é marcado por uma expressão muito forte do cristianismo, principalmente nos Estados Unidos, conhecido como um segundo grande avivamento, porque com o humanismo, o racionalismo, a Revolução Francesa, nós ficamos com uma humanidade muito focada no antropocentrismo, as ideias da razão e um distanciamento da religiosidade, da espiritualidade. E nos Estados Unidos, alguns movimentos vieram para contrapor toda essa ideia. Então, nós temos o surgimento de 3 igrejas que se tornam muito fortes e são presentes nos Estados Unidos ainda hoje. A primeira delas é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A segunda são os Testemunhas de Jeová. E a terceira são os Mormons, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Já na Igreja Católica, uma forma de fazer uma espécie de enfrentamento daquele antropocentrismo, nós tivemos em 1854, com Pio IX, o dogma da Imaculada Conceição. E tivemos em 1869 e 1870 o Concílio Vaticano I, onde nós chegamos no dogma da infalibilidade papal. Ou seja, são 2 movimentos muito fortes da Igreja Católica, e igualmente são movimentos da Igreja Protestante de avivar a fé para se contrapor àquilo que eles estavam chamando de secularismo, ou seja, se a gente não fizer algo para que as pessoas retornem para o movimento religioso, a gente vai perder todo mundo para o secularismo, para as ideias do mundo, para as coisas do dia a dia. Tivemos também aparições marianas. Notabilizou-se uma aparição de Maria em Lourdes. Gente, quando eu falo em aparição mariana, eu estou falando de fenômeno mediúnico, porque nós seguimos o fenômeno conforme estudamos na doutrina espírita, ou seja, há um médium, há um espírito aparecendo. E não existem várias Marias. A Virgem de Fátima, Maria de Guadalupe, é uma Maria que vai aparecendo em vários lugares, e no lugar onde ela aparece, ela ganha o nome daquele lugar. Também no século XIX, nós tivemos a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que foi um verdadeiro divisor para a Igreja, porque era um momento muito marcado entre as ideias capitalistas liberais, socialistas comunistas, e o Papa coloca ali um meio termo, uma forma de você nem ir tanto ao mar, nem tanto à costa, mas você preservar a liberdade, a coisa privada, mas protegendo aí os direitos do trabalhador. Basicamente, nós giramos o aspecto religioso por esses fatos, os fenômenos de Hydesville, a Selminha já falou, depois as mesas girantes, e chegamos no espiritismo. Eu queria voltar ali na parte religiosa, fazer assim uma análise mais antropológica do que acontece. Então, veja só. No século XVIII, final do século XVIII, Revolução Francesa, eclode uma onda de materialismo. Então, o materialismo começa a se espalhar na Europa.
a ideia de que a religião precisa ser combatida, ela vai se espalhar. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre essas correntes que se espalhavam na Europa. Então, veja, não havia espaço no continente europeu para o surgimento de novas propostas religiosas, porque estava tudo dominado pelo pensamento materialista. É importante que a gente entenda isso. O velho mundo, ou seja, a Europa, estava vivendo uma onda de negação das questões espirituais, de afastamento de tudo aquilo que faria conexão com aquilo que fosse religioso. Os pensadores, os filósofos estavam todos numa proposta de recuo na compreensão das questões espirituais e muito focados no estudo do debate, da discussão frontal aos aspectos religiosos. Então, o que aconteceu do ponto de vista antropológico? Aqui na Europa não tem espaço para o surgimento de nada. Não tem espaço. Por quê? Porque a onda dominante é uma onda de recuo dos aspectos religiosos. Então, sobrou para onde desenvolver os aspectos religiosos? Evidentemente, o movimento de surgimento de novas doutrinas ele vai se apresentar em território americano, porque é do lado de cá do oceano que vão surgir as grandes expressões religiosas do século XIX, dentro do protestantismo, né? Dentro do catolicismo também, a busca de uma sobrevivência naquele ambiente extremamente hostil que se tornava o século XIX. E aí, na hora que nós temos esse processo de crescimento da rejeição pelo religioso, vai acontecer um processo de busca de conversão de pessoas e de uma onda evangelista, uma onda missionária, um desejo de conversão de pessoas muito grande no século XIX. E aí, uma das primeiras expressões religiosas que a gente tem, você comentou do adventismo, eu vou puxar primeiro os mormons, porque eles são de 1830, eles são um pouquinho antes, vou falar um pouquinho deles. Os Estados Unidos ele estava muito povoado do lado direito, porque era onde o litoral, o lado leste. O lado oeste, o velho oeste, o oeste para o lado de lá, ele estava ainda muito desabitado, não é? Muito desabitado. E é nesse período aí do início do século XIX que vai surgir uma doutrina que vai ser muito importante para o povoamento do oeste americano, que é a doutrina de Joseph Smith, aquela que hoje a gente chama de doutrina Mormon, que são os santos dos últimos dias. Ele tem uma revelação e ele consegue traduzir um livro que ele teria encontrado, e este livro falava de um povo que teria vivido na América num período bastante remoto. Esse povo teria desaparecido, mas o livro dele ele encontrou. E ele consegue traduzir esse livro, não é? E ele traduz o livro por intuição, tá? Ele não traduz o livro como um cientista que conhece a língua. Ele traduz por intuição, ele sente... Ele pega um pedaço desse livro e manda para um estudioso. O cara passa muito tempo e traduz uma página, com muita dificuldade. E Joseph Smith, por intuição, pega o texto, ele olha aqueles caracteres estranhos e vai escrevendo. Ele passa uma pedra de urim-tumim por cima do texto e aquilo vai dando a ideia do que é o texto. Ele vai traduzindo, vai. Quando o professor volta e diz, olha, eu consegui traduzir uma página, a página que traduzir deu isso aqui, ó. Aí ele confronta com a intuição dele e diz, gente, bateu. Então, as intuições que eu estou tendo são razoáveis para eu continuar a tradução do texto que eu encontrei. Aí ele traduz o resto do livro, que é o chamado livro de Mormons. E aí o livro dos Mormons, que é um livro grosso, com muitos, é como se fosse, comparar grosseiramente como se fosse uma Bíblia, porque são muitos autores, muitos livros dentro dele, vai fazer a base do pensamento dos Mormons. E essa doutrina ela é extremamente forte em alguns estados norte-americanos até hoje. No estado de Utah, por exemplo, eles estão ali de maneira muito forte.
vocês encontrarem na rua, eles andam sempre de par, calça preta, camisa branca de manga comprida, com uma plaquinha preta assim em cima do bolso, com o nome deles. Esses são os missionários mormons que viajam o mundo inteiro para levar a mensagem da igreja deles para as pessoas. Então, esse pensamento surge ali 1830 e se espalha pelos Estados Unidos, e até hoje é uma doutrina muito, muito desenvolvida em território americano. No Brasil, a gente tem vários ramos e várias estacas, que é como eles chamam as estruturas. Os ramos são maiores, as estacas são os núcleos menores. Eles são muito organizadinhos, tudo limpinho, gramadinho, é tudo muito bonitinho, é lindo. E ali eles trabalham a sua doutrina. Então, essa é uma das doutrinas que vai acontecer no século XIX. E tem uma segunda doutrina também muito importante. Ela é de 1848. Posso falar sobre os mormons rapidinho? Ah, pode, claro. É bem rapidinho. O que eu acho mais interessante dos mormons é que eles surgiram com um fenômeno mediúnico. Sim. Joseph Smith, ele teve um contato com um espírito chamado Moroni, que foi um daqueles ancestrais que, inclusive, havia vivido nos Estados Unidos. Então, são revelações feitas por ancestrais, que depois formam o livro de Mórmon. E no início os mormons foram muito perseguidos, porque eles tinham práticas que no século XIX poderiam até ser aceitas. Por exemplo, eles aceitavam a poligamia. Mas hoje os mormons têm uma filosofia de vida muito bonita. Eles são cristãos, eles seguem a Bíblia, eles têm um senso de família, de fraternidade. É uma coisa bonita de ver. Então, por serem perseguidos, começou aquele expansionismo norte-americano, que a gente chama de Far West, traduzindo para o português o faroeste, ou seja, onde muitos iam migrando. E nos Estados Unidos existe a festa dos fundadores ou dos colonizadores, porque eles chegaram num pedaço de terra que ainda não era um estado e colonizaram já na costa oeste. E depois tiveram a autorização do governo federal para fundar um estado ali, o estado de Utah. Nós tivemos, inclusive, um ex-candidato a presidente norte-americano, Mitt Romney, que competiu com Barack Obama, na segunda eleição do Obama. E era um cara super correto, um cara probo, íntegro. Ele era mórmon. Ou seja, os mórmons são muito presentes nos Estados Unidos, eles são eminentemente cristãos, só que eles têm uma literatura à parte, que é o livro dos Mórmons. Eles têm uma curiosidade da doutrina deles, né? Eles têm a ideia da pré-existência da alma. Sim. Então, eles explicam as dores do mundo assim, que as almas estão antes de nascer num certo local, e aí ela diz assim, eu quero nascer cego, que eu quero dar uma amostra da minha fé sendo cego, e eu quero nascer pobre, eu quero nascer... Aí cada um elege as suas provas para mostrar o seu testemunho na Terra. Então, é assim que se explica as desigualdades que existem. Não é reencarnação, é pré-existência. Então, a pessoa vem, vive uma única existência e depois vai para o julgamento, vai para o término dessa sua... o aproveitamento, né, de como é que foi a tarefa dela aqui. E essa ideia de Orígenes, né? Orígenes já dizia isso desde o século II, da pré-existência da alma. Só que Orígenes avançava para a reencarnação. Com outro nome, mas avançava. Os mormons, não, só é uma existência, só pré-existência e ponto. Ou seja, essa doutrina é uma doutrina muito importante para os Estados Unidos, ela construiu e eles são muito probos. E essa questão da poligamia, ela existiu no segundo profeta. O primeiro profeta dos mormons foi Joseph Smith, o segundo é Brigham Young. Foi ele que, durante o seu período de gestão, para que houvesse uma colonização naquele período que estava muito difícil, então ele propõe a poligamia. E depois disso, os mormons não utilizam, mas o povo gosta de falar que os mormons falam disso, mas eles, na verdade, tiveram isso num certo momento. E aí, Fernanda, são revelações espirituais, porque o importante é que as pessoas se conectem ao espiritual.
Então, as várias religiões são portas que se abrem. Você não gostou desse modelo? Aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Para que ninguém preteste que não conseguiu se aproximar da religião, porque o modelinho que apresentaram não foi legal. Então, há toda uma pluralidade para facilitar essa nossa conexão com esses aspectos espirituais da vida. Então, aí tem uma segunda doutrina também muito importante, que é a doutrina do adventismo, o adventista de sétimo dia, né? Que ela é baseada em cima do pensamento de Ellen Golden White, e ela tem um livro muito importante chamado O Grande Conflito, 1848. E essa obra, ela é uma discussão sobre... Eles são muito focados na segunda vinda do Cristo, ele vai chegar, ele vai julgar, vai separar os bons dos maus e tal. Eles são muito interessados nessa proposta. Então, é uma doutrina que cresce muito, ela tem muitos adeptos, eles têm uma vida muito, muito voltada para o respeito das tradições judaicas. De todos os braços do cristianismo, o mais judaico é o adventismo. Então, eles não comem carne de porco, eles guardam o sétimo dia, né? Por isso que eles são adventistas do sétimo dia. São adventistas por quê? Porque esperam o advento do Cristo. E são do sétimo dia porque preservam o sábado. Eles não trabalham no sábado, quando tem que fazer prova, eles conseguem a prova no domingo. O sábado deles começa como dos judeus, na sexta-feira de noite. Então, tudo isso são práticas muito próximas do judaísmo. A alimentação dos adventistas segue muito as regras que os judeus seguem. E tem vários preceitos judaicos que eles continuam seguindo até o dia de hoje. Eles são muito atentos a essa questão. E muito focados... Você sabia que eu frequentei essa igreja durante um tempo, antes de me tornar espírita? Porque eu tive uma tia, ela morava em Bom Jesus do Itabapoana, norte do estado do Rio. Ela era adventista e ela me levava na igreja. E eu estudei um pouco o que foi a formação do pensamento deles. E eles costumavam dizer com muito orgulho, a nossa igreja tem uma certidão de nascimento. Ela surge no segundo avivamento da fé, porque ela começa antes de Ellen Golden White. Ela começa com William Miller, um movimento que nos Estados Unidos é chamado de movimento millerista, que era um movimento que esperava a parousia, o retorno de Jesus. Então eles fizeram uns cálculos baseados no livro de Daniel, de que Jesus retornaria num ano específico numa data específica do ano de 1848. Então eles fizeram todo um encontro para poder esperar o retorno de Jesus. Só que ele não veio. Surgiram 3 grupos. Aqueles que se decepcionaram completamente com a religião, largaram tudo. Aqueles que se conformaram, continuaram, aqueles mileristas, mais ou menos. E aqueles que redobraram a sua fé. Começaram a esperar com ainda mais vigor. E dentre esses, surge a personalidade de Ellen Golden White. E mais uma vez, ela também tinha visões. Ela também tinha uma espiritualidade muito presente, porque era uma menina pobre, uma menina com dificuldades, que num determinado momento ela toma uma pedrada na cabeça. Ela fica... Ela toma uma pedrada na cabeça na rua, e ela fica de cama durante muito tempo. E é um período para ela de muita maturação espiritual. E desse período de maturação, ela convida as pessoas a redobrarem a sua fé, a se aproximarem de Jesus. E dizem que a gente precisa viver a fé conforme está nas Escrituras. Só que ela percebeu que as Escrituras estavam sendo modificadas em muitos aspectos. Um dos aspectos era o dia, porque por conta da ressurreição de Jesus, transformaram o dia santo no domingo. Mas não, o texto do Êxodo, no capítulo 20, fala no sábado. Então nós vamos voltar para o sábado. A alimentação é conforme o texto do Levítico. Então é uma religião muito bonita, porque eu me lembro das sextas-feiras, a gente guardar o sábado, esperar o sábado chegar na casa de minha tia. E Ellen Golden White, ela também entra na parte dos costumes, porque esse livro Grande Conflito, ela resolve escrever sobre alimentação. E ela desaconselha o uso de álcool, o uso de tabaco, o uso de café. Que é estimulante. Então, um adventista hoje, ele toma café,
descafeinado. E ela desestimula, inclusive, o uso de carne. Então, os adventistas se alimentam com proteína vegetal, com carne de glúten, como eu comi cachorro-quente de glúten. Comi carne, como é que a minha tia chamava? Proteína vegetal texturizada, PVT. Então, assim, é um estilo Não é de glúten, vida. é de soja. É de soja. É porque tinha o de glúten e tinha o PVT, que era de soja. Eram os dois modelos. Então, assim, eles são muito religiosos, levam um estilo de vida muito saudável. Estudos nos Estados Unidos indicam que, dentre as religiões, os que costumam viver mais são os adventistas. E eles têm uma parte educacional muito forte, porque nós temos faculdades adventistas, colégios adventistas. Tem muitos. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos uma universidade chamada UNASP, Engenheiro Coelho, onde nós temos um grande pastor chamado Rodrigo Silva, que além de pastor, ele é um arqueólogo. Gente, vale a pena, mesmo sendo espírita ou católico, ouvir aquele pastor, porque ele faz um trabalho de arqueologia belíssimo. E assim, os adventistas trazem um modelo de vida muito saudável e muito compromissado com Jesus e com o Evangelho. Isso é muito, muito bacana, né? A gente ter esse empenho das pessoas para esse tipo de atividade. Os adventistas, a gente não pode confundi-los com os adventistas do sétimo dia com os adventistas da promessa. Porque adventista da promessa é uma outra doutrina completamente diferente, que é do século XX, não vamos falar dela hoje. Ela é do século XX e ela é pentecostal. Ela não é, porque essas doutrinas não são pentecostais. O que significa não ser pentecostal? Não tem a manifestação do Espírito Santo, não tem aquelas manifestações mais efusivas dentro das igrejas. Então, a gente tem aqui, na verdade, uma outra proposta, que ainda no século XX é que vai chegar o pentecostalismo. A gente não tem ainda, nesse momento, a presença dessa vertente do protestantismo. E aí você falou de uma terceira, você falou dos mormons, falou dos adventistas e falou de quem mais? Nós temos agora os testemunhas de Jeová. Não sei antes. Os testemunhas de Jeová. Eu quero agradecer a Leonítica Krillin, porque ela está dizendo que é PTS, proteína texturizada de soja. É verdade. Eu comi muito PTS e comi glúten também, porque tem os dois modelos. Tem a carne de soja, a gente chama de carne de soja, na verdade é uma proteína. E tem a carne do glúten, que são as duas formas de nós trazermos a proteína tão essencial ao nosso organismo. Meus amigos, eu aqui não estou fazendo julgamento com relação à alimentação de ninguém. Eu estou dizendo de como se alimentam os adventistas e são saudáveis. Cada um se alimenta, conforme diz o Livro dos Espíritos, da forma como bem lhe aprouver. Eu até hoje como muita soja, tá? Eu gosto. Quando eu vou para Porto Velho, eu uso muita soja na alimentação. Aquele jeitinho lá que você comia. Hidratada e feita e tal. Bem legal. Bom, mas vamos lá. Existem os testemunhas de Jeová, que são um outro segmento que aparece no século XIX também, nos Estados Unidos também. Veja que essas correntes elas aparecem dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque a Europa estava vivendo uma crise religiosa. Os testemunhos de Jeová trazem também uma nova proposta, não é? E eles vêm oferecer um nome para Deus, porque os judeus não sabem o nome de Deus. Os judeus dizem que o nome de Deus é Yud, Rei, Vav, Rei. Eles não falam, eles não juntam as letras. Aí você pergunta, mas tudo na Bíblia vocês leem. Quando chega no nome de Deus, vocês só falam as letras. Yud, Rei, Vav, Rei. Por que isso? E os rabinos dizem, porque somos crianças espirituais. E as crianças não sabem ler. Então, nós não sabemos juntar as letras para falar o nome dele. Então, esse nome, Yud, Rei, Vav, Rei, pode dar origem a muitas formas de ler, porque o hebraico não tem vogal, só tem as consoantes.
Então, o pessoal lê como Iavé, lê como Javé, lê como Jeová, lê diversas formas. Os judeus dizem Yud, Rei, Vav, Rei. Não sei como é que tem lá dentro. E havia um dia no calendário judaico, que é o dia de Yom Kippur, em que o sumo sacerdote, com uma corda amarrada na sua cintura, no pé, ele abria a parochet, que era uma cortina que separava o santo dos santos, em hebraico Kodesh e o Kodesh Hat Kodashim, e ele entrava naquele lugar mais sagrado que podia existir, onde tinha apenas a Arca da Aliança. Uma sala grande, 9 por 9 por 9, um cubo de 9 por 9 por 9, só com a arca lá dentro, não tinha nada, só a arca. E aí ele tinha uma experiência espiritual maravilhosa. Ele estava com uma corda amarrada nele, porque se ele morresse, ninguém podia entrar para puxar o corpo. Então aquilo era para puxar o corpo dele caso ele tivesse um treco. E lá dentro ele tinha uma coisa, uma experiência espiritual incrível em que todas as perguntas que se pergunta encontrava resposta. Ele sabia todas as coisas, inclusive o nome de Deus. Como é que se lê Yud, Rei, Vav, Rei? Era ensinado para ele nesse momento. Quando eu vejo um filme que tem do Indiana Jones, A Caveira de Cristal, não sei se vocês já viram, que tem umas caveiras que colocam assim e a moça diz, eu quero todo o conhecimento. E todo o conhecimento vem para ela e ela recebe toda a informação do universo de uma vez só. Eu fico imaginando que a cena dentro do Kodesh HaKodashim era assim. E aí ele tinha informação de tudo. Aí quando puxavam ele para fora, ele dizia, esqueci. Agora só ano que vem para ver se eu consigo ir de novo e conseguir lembrar. Mas eles ali tinham esse acesso a todas as informações. Bom, e então esse nome que para os testemunhos de Jeová é Jeová, não é? E é uma interpretação que eles têm, leva a todo um conjunto de princípios que constituem a sua doutrina em particular. Ela tem algumas singularidades que outros ramos do protestantismo têm dificuldade de agasalhar em função das singularidades que os testemunhos de Jeová possuem, mas eles também são, evidentemente, cristãos, também trabalham dentro dessa visão, usando a Bíblia como referência, e aí eles vivem esse momento assim bem interessante de divulgação até hoje, né? Os testemunhos de Jeová estão aí presentes numa série de países com um trabalho muito bonito, fazem coisas muito boas, e tem algumas produções de filmes muito bons que eles filminhos pequenos, né, que eles fazem sobre Natal, sobre o nascimento de Jesus, material muito bom produzido por eles. Então, são também uma grande contribuição. Os testemunhos de Jeová, eles surgem da ideia de um grande pastor, um homem também de muita fé, de muita inspiração, que gostava de pregar, chamado Charles Taze Russell. E ele também queria viver o evangelho na sua essência. Então, veja, esses três movimentos são movimentos de trazer a religião para o nosso dia a dia, retornar o fulgor da fé. Por isso que chama de avivamento. Avivamento. Porque todas as vezes que a fé amornava, os religiosos percebiam que as coisas estavam muito secularizadas, de acordo com os padrões do mundo, surgiam personalidades para poder avivar. E Charles Taze Russell, ele partia de três sola. Sola fide, eu preciso ter fé, somente a fé me salva. Sola escritura, ou seja, nada do que está fora da escritura. Tudo do que está dentro da escritura precisa me preencher. E a outra é sola Cristo. Tudo em latim, tá, meus amigos? Porque a minha vinculação é com Cristo. Os protestantes têm muito essa questão de sair do culto a Maria, aos santos e viver a integralidade do amor com Jesus, que segundo a crença deles é o Filho de Deus unigênito que morreu na cruz para a remissão dos meus pecados. Então, esses nossos irmãos, eles saem na rua, distribuem as Bíblias. Já recebeu uma Bíbliazinha deles, dos Testemunhos de Jeová, Elahá? E eles param para conversar com a gente na rua, pedem para a gente aceitar Jesus, e tem algumas práticas que nós conhecemos. Por exemplo,
eles não aceitam doação de sangue. Não, nem serve o exército. Nem servem o exército. Eles servem a Jesus, o exército não. Para um testemunha de Jeová, receber sangue é para eles uma forma de... Porque eles seguem muito o que está lá na Torá. Então, se você está utilizando o sangue de fora, você está se contaminando, perdendo a sua rigidez. Eles preferem morrer do que receber uma doação de sangue. E aí entram aquelas questões. Mas será válido deixar a pessoa morrer e não doar sangue para ela? Mas é questão da fé. É a liberdade de cada um. O Rafa, aquele filme Um Homem a Mais, como é que é? Aquele do soldado que vai buscar as pessoas, ele era testemunho de Jeová. Lembra daquele? Que ele é muito religioso e ele é de uma doutrina. Não sei se ele é adventista ou se é testemunho de Jeová. Mas eu lembro do filme, mas não me lembro da religião dele. Boa lembrança, Paulo Witter. Eles não comemoram aniversários. Pode ser uma coisa estranha, mas para eles não se comemora aniversário. Sabe por quê? Pode falar. Porque na Bíblia não tem nenhuma comemoração de aniversário. Exatamente. É a sola escritura. Eu faço conforme está na Bíblia. Até o último homem, esse mesmo, até o último homem. Verifica para mim aí qual é a religião do personagem, do protagonista lá. Eu acho que ele é adventista ou é testemunho de Jeová. Muito bom. Você fechou seu áudio, Rafa? Eu estou olhando aqui até o último homem, qual era do personagem? Adventista. Adventista? Responderam aqui. Tá. É bom que o pessoal já pesquisa, né? E aí a gente já vai aproveitando isso. Olha, nós estamos com o nosso tempo estourado, mas eu queria puxar mais uma corrente que aconteceu também no século XIX, que foram as igrejas da restauração. Dentro dos metodistas e dos batistas, que já eram doutrinas antigas, houve um movimento que tentou dar um sopro de renovo nessas doutrinas, na preocupação de um retorno para a essência daquilo que o cristianismo possuía. Então, nós vemos dentro dessa dinâmica o surgimento de grupos que tinham como preocupação grande a formação de novas ideias, de igrejas que voltavam para os princípios cristãos do começo do século, começo do cristianismo lá dos primeiros séculos, a tentativa de restaurar a mensagem original, chamado Movimento de Santidade, que aconteceu dentro da Igreja Metodista e da Igreja Batista, para tentar exatamente dar uma renovação nela e não permitir com que ela se amolentasse no século XIX. Então, isso também vai acontecer. Então, nós temos muitas movimentações, e se vocês podem perceber, todas elas do lado de cá do oceano. Do lado de lá, o pau comendo, lá o materialismo crescendo, as discussões filosóficas, um afastamento da fé, um recuo, que a gente vai conversar sobre isso na nossa próxima live, não é, Rafael? Na próxima live a gente vai dar um mergulho aí no cenário materialista do século XIX, engatando com a chegada da mensagem espírita nesse ambiente aí. Perfeito, Elahá. Eu acho que talvez a gente ainda precise de 2 lives, mas eu deixo para você, porque a gente pode comprimir, fazer tudo na próxima live, ou a gente pode fazer mais 2. Mas isso a gente vai fazendo aí junto. O que eu estou achando legal e eu acho muito bonito é o respeito, o carinho por todas as religiões, porque a gente fala no adventismo, mas eu tenho adventistas ali perto de casa, eles trabalham no centro, e por que não? A vivência religiosa pode ser assim. E outros, eu tenho um parente que é testemunha de Jeová, eu tenho outro que participa dessa ou daquela religião.
Nós estamos caminhando para essa vivência cada vez mais fraterna, onde nós podemos unir forças, porque nós somos irmãos. Nós não precisamos trabalhar com essa é certa e aquela é errada. Não. Todos os caminhos levam à plenificação do nosso espírito, desde que a gente se transforme numa pessoa melhor. E quando a gente conta a história do cristianismo, é para contar que, independente da vertente, se a vertente me torna uma pessoa boa, está valendo. E acho que você, Lahá, trabalha muito bem com essa questão, porque você fala não só das religiões de matriz abraâmica, de onde surgiu o cristianismo, mas você fala dos Vedas, você fala do Oriente, você fala dos espiritualistas, porque tudo isso faz parte do processo de plenitude do nosso planeta. E nós estamos caminhando rumo à luz. Temos perguntas? Cleide Medri. Cadê Cleide? Rapaz, acho que a Cleide dormiu. Olha o que a Evelyn colocou aqui, Lahá. Eu sou médica intensivista. Eles vão me enlouquecer. E o nosso conselho, há alguns anos, tem a equipe dos testemunhas de Jeová. É muito difícil ter um paciente testemunha de Jeová. Deve ser complicado. Eu tenho um livro aqui, que eu quero até mostrar, porque ele também é religioso. Deixa eu ver se é o primeiro que eu pego aqui. Bom, pegar na gaveta aqui nem sempre é fácil, mas eu pego. Esse aqui, ó. Espiritualidade no cuidado com o paciente. É do Dr. Harold Koenig. Ele é protestante, ele mora nos Estados Unidos, ele é PhD, inclusive ele é amigo do Dr. Alexander Moreira. Como que ele trabalha? Ele trabalha que a religião de cada um precisa ser respeitada. Ou seja, nós precisamos, exatamente como a Evelyn colocou aí, criar equipes que possam se relacionar com as pessoas dentro da espiritualidade ou expressão religiosa que ela apresenta. Então, assim, em nenhum momento forçar essa questão da transfusão, porque aquilo ali é a vida da pessoa. A não ser que ela aceite ou esteja sem condições e a família aqueça, mas de forma obrigatória, não. Não estou dizendo o que eu penso, tá, meus amigos? Eu estou dizendo com base em alguém que hoje mora nos Estados Unidos e se tornou referência no assunto. Complicado. Olha, tem uma pergunta da Fernanda aqui. Ela pergunta assim: essas intuições de Joseph Smith seriam novas revelações espirituais? Espiritualmente falando, seria uma busca de continuidade da revelação divina? Não só de Joseph Smith, todas são. Todas são. Todas as expressões religiosas, elas buscam exatamente essa conexão com o homem, com o divino. É porque a gente não vive dentro de determinadas agremiações religiosas para saber qual é o desconforto que essas pessoas estão vivendo, para elas dizerem: eu não quero mais continuar nessa direção, eu quero dar um passo atrás e abrir um outro flanco. Vamos lembrar de Lutero, que estava aqui como frade e, de repente, isso aqui não está legal, eu não estou confortável. Então, ele tenta apresentar uma proposta, não porque ele não seja divino, é porque ele está se sentindo desconfortável. Então, muitas vezes, a gente está dentro de um ambiente religioso, aquilo não nos está confortável, e a pessoa, então, tem uma intuição, uma revelação, um contato com o mundo espiritual e diz: vou abrir uma outra igreja, eu vou criar uma nova vertente, eu vou abrir um centro espírita, eu vou... Quer dizer, a pessoa sente um chamado para que ela comece uma atividade. Então, tudo faz parte da revelação divina. Não é porque o objetivo, no fundo, é encontrar formas alternativas para que as pessoas consigam se conectar ao divino. Excelente. Eu acho que foram todas, Elahá. Eu só peguei uma pergunta da Dolores, a nossa querida Dolores, lá de Juiz de Fora. Ela indagando se as igrejas brigaram para surgir outras. Dolores, muitas dessas igrejas protestantes surgiram de diferentes formas de pensar. E veja,
Quando a gente estava no catolicismo, a gente tinha uma linha padrão. Quem divergisse estava fora, era considerado herege. Quando a gente chega no movimento protestante, há uma liberdade maior da pessoa pensar diferente sem necessariamente brigar. Então, por exemplo, eu tenho um determinado religioso, eu acho que a gente deve fazer desse jeito. Cria uma denominação. Acho que a gente deve fazer de outro jeito. Agora, existe um fenômeno também de estarem todos dentro de uma igreja, por exemplo, o metodismo. Da igreja metodista surgiu a metodista wesleyana, que é uma muito forte em Rondônia. Muito forte em Rondônia. Então, podem ser as duas coisas. Pode ser efetivamente de um desentendimento de quem estava junto, ou pode ser porque pessoas diversas pensaram de formas diversas. Tem mais um aqui, Rafa. Aos olhos de Deus, negar a transfusão de sangue não é suicídio ou homicídio? Olha, por isso que essa pergunta é muito polêmica. É muito polêmica. Porque nós vamos esbarrar em conceitos religiosos de outras doutrinas. Então, é complicado a gente emitir opinião sobre o pensamento que outras pessoas têm. E isso pode levar até um processo de sentimento de culpa. Porque se eu disser assim, é suicídio sim, como que fica um casal onde um é adventista, um é testemunho de Jeová, o outro não é, e acabou acontecendo que o filho não teve a transfusão porque um do casal não permitiu que isso acontecesse, e agora a gente discute isso dentro dessa vertente. Então, a gente precisa respeitar a posição de cada um, e a lei de causa e efeito, ela mede exatamente de acordo com a compreensão que nós temos da vida. Nós não somos medidos pelo mal que fazemos, nós somos medidos pelo mal que compreendemos que fazemos. Por isso que a quem muito será dado, muito será cobrado. Quando o espírito não tem a compreensão plena das coisas, ele não consegue ser alcançado pela lei como o outro que já conhece. Na questão 637 de O Livro dos Espíritos, há um comentário de Kardec, não é na resposta, mas no comentário, em que ele diz assim: desse modo, é mais culpado diante da lei de Deus. É menos culpado aos olhos de Deus. É mais culpado aos olhos de Deus um homem civilizado que comete uma simples injustiça do que um selvagem que se entrega a seus instintos. Então, de acordo com a compreensão daquilo que eu tenho, do que é certo e que é errado, é que a lei de causa e efeito vai me medir. Se eu tenho uma compreensão, eu serei medido por essa compreensão que eu tenho. É como uma pessoa que, quando adolescente, faz um aborto. E quando ela já está adulta, ela compreende a mensagem espírita. Aí ela quer olhar para trás com os olhos de hoje e se medir por aquilo que ela hoje conhece, não por aquilo que ela conhecia quando adolescente. Nós temos que nos medir com a compreensão que a gente tem. Então, se de repente eu tenho hoje uma compreensão de que isso não está errado, a lei de causa e efeito não vai encontrar recursos em mim para estabelecer um processo punitivo. Agora, quem de nós já tem uma visão diferente, quem compreende a vida de outra forma, que lê a vida material como uma coisa, a vida espiritual como outra, que sabe da imortalidade, aí a lei de causa e efeito vai medir esta pessoa de forma diferente. Mas a gente, de forma alguma, tem aqui a ideia de que nós temos uma régua única para medir todas as pessoas, tá bom? Eu acho que a sua resposta foi precisa, Elahá. E eu, quando falei pela primeira vez do tema, eu procurei nem trazer uma opinião do Rafael, eu trouxe a opinião de um especialista que trabalha com isso há muitos anos, é uma referência mundial, e ele é religioso. E assim, eu posso dar um testemunho do que eu vi com a minha tia, que era adventista. Os filhos também eram adventistas. Se tivesse uma prova de concurso público no sábado, a pessoa perdia a prova. Não faz. Mas, meu Deus, você vai perder um emprego. Ela não faz. Vai. Então, na minha cabeça, funciona de um jeito. Na cabeça do outro, funciona de um jeito completamente diferente. Então, por conviver com essas diferenças, eu fui notando, igual o Elahá respondeu, não dá para ser com a mesma régua.
Rafael, tem uma pergunta da Dolores, você já respondeu, né? Parece que Respondi. sim. Respondemos sim. Ah, não tem mais pergunta. Ah, Foram todas. ela diz assim, não tem mais pergunta. É que é tão gostoso, né? É, A gente fica aqui ouvindo, é bom, tira tanta dúvida. A dúvida do outro é a nossa dúvida também, né? E assim vai. exatamente. É, Então, então, acabou. Cleide, Que na dó, nossa acabou. próxima live, que é dia 27, né? 27 Não nessa quarta, na outra. Isso. 7 de maio, nós vamos continuar no século XIX. Sim, Aí Segunda vamos ver o parte. cenário europeu, que a gente focou muito centrado na América, né? Com muitas doutrinas. A gente vai mais para a Europa, vamos passear pelo pensamento que acontece na Europa nesse período e o advento do Espiritismo, onde a gente vai trazer essas coisas sobre o fenômeno de Huddersfield de maneira mais efetiva para todos nós, né? Sim. Aí vamos ver o que vai acontecer. Se a gente vai ter uma terceira ou se a gente tem possibilidade de fechar só nessa próxima, porque ainda tem as doutrinas materialistas, tem as correntes do espiritualismo moderno, e ainda tem política e religião, que tem muito pano para manga também. tem muito pano para manga. Sim. Bom, Evangelho e vida. Pera, deixa eu anunciar, não é assim não. Não é assim não. Fica quietinho aí. Fica quietinho. Poxa, Cleide, a gente nem tem um poema hoje para poder terminar essa live, não é? Puxa vida. Tão bom quando tem, mas aí não tem hoje. Poxa, tem poema, Rafa, para a gente terminar o estudo de hoje? Tem poema. Meu Deus, tem poema! Ai, que legal. Yes! Tem que fazer a quebra de estado para poder dar visibilidade. Tchan, 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 tchan. Você sabe que quando a gente faz curso de oratória, uma das coisas que ensina é exatamente isso, fazer a quebra de estado. Então, quando vocês veem o Elahá dando aquele boa noite, ou então de uma hora para outra na live, ele muda, dá um sorriso, conta alguma coisa, é as famosas quebras de estado. Não é à toa que ele hoje é um palestrante que as pessoas gostam tanto. Tem várias técnicas, né? Por exemplo, você está num lado do salão e tem uma segunda coisa, aí você vai para o outro lado do salão. Quando você enumera, são 3, já falei da primeira, isso tudo é quebra de estado, é para ajudar as pessoas a se localizarem no conteúdo. Exatamente. É técnica de oratória. E a própria modulação da voz também. Você modula muito, né? Porque quando você fala alto, você chama a atenção das pessoas. Mas se você falar alto o tempo inteiro, parece que está gritado. Aí você vai e você volta. É interessante isso. Evangelho e vida. Vai. Guiados pelo amor do Cristo, caminhamos nós, míseros peregrinos em trabalhos de redenção, buscando a luz da vida, o Evangelho em ação, sempre amparados por um Pai que não nos deixa sós. Viemos de longe, da simplicidade e ignorância, desbravando o mundo e seus rincões, em que prejudicamos a muitos corações, por conferir à matéria demasiada importância. Somos filhos do erro, mas a caminho da luz. E cada dia é oportunidade de testemunhar o nosso urgente compromisso de amar, seguindo os passos do Mestre Jesus. Hoje, no Brasil, uma terra abençoada, onde a árvore do Evangelho se transplantou, dando novo ânimo àquele que se equivocou, para se redimir em nova alvorada. É o Evangelho, a boa nova de Deus, o amparo dos aflitos e caídos, a estrela que guia os corações aflitos, pois o Pai não abandona os filhos seus. Que lindo, né? Muito bonito, Rafa. Muito legal, muito legal. Olha, eu quero agradecer a essas 400 pessoas que estiveram conosco hoje. Esse estudo só é possível porque vocês se fazem presente.
porque vocês contribuem, porque vocês nos corrigem quando nós erramos. Aqui não tem ninguém que seja mestre de nada. Somos todos aprendizes. Quero agradecer a Selminha que está conosco. E mais uma vez, quando ela chamou para fazer essa live, eu não imaginei que fosse, entre aspas, dar caldo falar de história tão difícil, momentos tão complicados. Mas onde eu vou, você é o rapaz da história do cristianismo, você é o rapaz do Elahá, virei até o rapaz do Elahá. Coitado. Mas é porque a gente está revisitando a própria história. É como se tudo isso mexesse dentro da gente e a gente se sentisse lá com Charles Taze Russell, nós nos sentíssemos na noite de São Bartolomeu e a gente, piscando para trás, rumasse para frente a caminho da luz. Muito bom. Estamos praticamente chegando no fim dessa nossa série, mas foi muito legal. Foi muito bom mesmo. Muito bom. E assim, eu fico muito feliz quando a gente pode fazer um programa como hoje, onde a gente traz algo novo. Porque a gente tinha a ideia pronta, Hydesville, as irmãs Fox, surgiu ali, mas quando vê a foto, é tão diferente. Você vê o nome da rua, a gente abre a mente, a gente sonha com essas fotos. Eu fico muito feliz. Sonha mesmo, né? Né? Verdade. Parece que a gente está lá no local. Então vamos terminar. Falar tchau para todo mundo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, pelas contribuições, pelo apoio, busca das nossas dúvidas aí, nos ajudando a compor o conteúdo, nos corrigindo. Isso é muito legal. Esse trabalho de equipe é muito bom. E Rafa, mais uma vez, poxa, muito obrigado. Você é 10. Cleide, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Selma, pela contribuição que você deu hoje para nós, muito boa, e que está dando também nos bastidores, naquela outra tarefa que ela está cuidando também. Isso é muito bom. Gente, tem uma coisa, Elahá, prometo Foi. que eu vou falar a última vez. Ela está lá nos Estados Unidos, está levando, ela fala inglês, ela está fazendo estudos em inglês, ou seja, a mensagem já não está mais só no Brasil, porque uma coisa é o Elahá ir lá nos Estados Unidos e falar em português, outra coisa é a Selma lá, falando inglês, permanente, com grupos de estudo. Olha como isso é importante. Muito bom. No idioma, né? Ótimo. Então, gente, tchau. Um beijo, um abraço para todo mundo, meu carinho. E até a próxima live, daqui 15 dias. Não nessa quarta. Não, não na próxima quarta, na outra quarta. Tchau, Rafa. Tchau, Elahá. Tchau.